Oi, meu nome é Cintia Lia e hoje eu trouxe este best-seller internacional, a trilogia Jogos Vorazes. Logo após o lançamento do primeiro livro, a autora Suzanne Collins recebeu um convite para levar a obra para o cinema em 2012 e o resultado foi um recorde de bilheteria. Eu acabei assistindo primeiro e depois é que eu fui para os livros. E o livro Jogos Vorazes foi lançado aqui no Brasil em 2010 pela editora Rocco e conta a história de uma distopia, na verdade, né, uma ficção científica. Após diversas guerras pelo mundo, surge Panem, que possui 12 distritos e é comandada por uma capital. Os 12 distritos, cada um deles é responsável por alguma coisa para alimentar a capital. Então, funciona como se fosse a periferia, né, o povão, e na capital ficam as pessoas que são ricas, que acabam vivendo num mundo completamente à parte mesmo. E havia a lenda que existia um 13º distrito, mas ele foi totalmente destruído por conta de uma rebelião, né? Os habitantes acabaram se rebelando contra a capital e, para manter isso sob controle, eles acabaram destruindo o 13º distrito. E para lembrar disso, desse poder da capital, eles realizam anualmente, todos os anos, eles realizam Jogos Vorazes, que nada mais é do que uma competição onde eles sorteiam um menino e uma menina durante o dia da colheita, que são os tributos, né? E aí eles vão para uma arena, né? Eles são levados à capital e aí eles participam como se fosse de um reality show. Esses tributos são levados para essa arena, onde eles têm que lutar e guerrear uns contra os outros, né? Eles têm que se matar mesmo, porque só pode restar uma pessoa viva. Funciona como um entretenimento, na verdade, para a capital. E também um lembrete, né, para os habitantes dos 12 distritos, que quem mantém tudo sob controle é a capital. E os pacificadores também, né? Os pacificadores funcionam como se fossem os policiais, né? Os soldados. A história é narrada pela Katniss, que é uma adolescente de 16 anos. Ela vive com a mãe e com a irmã no Distrito 12. O pai acabou falecendo numa explosão de uma mina. E cada distrito é responsável por uma atividade para manter a capital. Então, um é responsável pela mineração, o outro pela pesca e assim por diante. E o distrito 12 é um distrito bem pobre, e a mãe dela, a mãe da Katniss, ela acabou tendo um estresse pós-traumático, né, devido à morte do pai. E a irmã, é a primeira vez que ela vai participar desse sorteio, acaba sendo sorteada. E a Katniss, né, que já cuida da família, enfim, ela se coloca ali como voluntária para ir no lugar da irmã. Então, do Distrito 12, naquele ano, vai a Katniss e o Peeta. O Peeta, ele é filho de um padeiro e ele é um pouquinho melhor de vida, né, do que a Katniss. Os dois se conhecem ali mais ou menos. Ele já até tinha uma certa quedinha por ela, mas ela não quer saber de nada com ele, não. E
E ela tem um amigo também muito próximo, né, o Gale, e eles vão juntos caçar, né? Ela é uma grande caçadora e domina o arco e flecha. Eles tiveram que desenvolver essa habilidade, na verdade, como forma de sobrevivência. Então, os dois acabam indo caçar sempre legalmente numa floresta. E aí, quando eles chegam ela e o Pita, quando eles chegam na capital, eles veem que é um mundo completamente diferente do deles, né? Ali as pessoas vivem totalmente alienadas, vivem no meio do luxo, da riqueza. E quando, né, desfiles de moda, as comidas também extravagantes, desperdício, enquanto que eles não tinham nem o que comer direito. E e aí, assim, esses jogos, eles eram realmente um incentivo à matança e os moradores ali da capital acabavam patrocinando algumas equipes, né, os distritos que eles gostavam mais, enfim. E quem participava acabava meio que fazendo, às vezes, um certo joguinho também, porque para obter esses patrocínios, as pessoas tinham que sentir empatia por eles, alguma coisa que lhes atraísse. Eles tinham que ter algum motivo, né, para poder ajudá-los durante os jogos. E aí eles são jogados na arena e começa a verdadeira matança lá, chacina, é um pegando o outro, esfaqueando. Aí depois aparecem também uns bichos estranhos, fumaça. Então, assim, cada um que lute para sobreviver. A Katniss, ela é mais esperta, né? Então, assim, ela já vai pescando ali algumas coisas, como é que ela tem que agir, né, para sobreviver. E enquanto que o Pita, ele é uma pessoa mais tímida, né, mais retraída. É o momento que ela se aproveita um pouco né, assim, do Pita, porque ela sabe que ele gosta dela. E ela percebeu que esse lance do romance, né? Vão destruir o casalzinho, enfim. Ela enxerga nisso uma oportunidade para de repente os dois vencerem. Seria algo totalmente inédito. O presidente Snow se vê totalmente ameaçado, porque isso nunca havia acontecido antes. E aí entra o segundo livro, e esse feito dos dois acaba incitando nos distritos uma pontinha ali, né? Uma chama de esperança, de repente ter tudo de uma forma diferente. E no ano seguinte acontece uma edição especial dos jogos, e até uma edição mais, né, assim, melhor elaborada, mais tecnológica. E eles acabam convidando 2 tributos que já venceram em alguma ocasião de cada distrito e para participarem dessa edição comemorativa. Então vai o Pita e a Katniss e o presidente Snow, como ele percebeu esse lance, né, dos dois, ele acaba até ameaçando, né, a família deles. Então os dois se veem presos ali, né? Eles acham que depois dos jogos eles iam ter fama, que eles iam conseguir ficar um pouco mais tranquilos, né? Iam ter dinheiro, mas não é nada disso que acontece. E eles se veem presos nessa situação e tendo que fazer tudo que o presidente pede para eles poderem manter pelo menos a família em segurança, né? E esse é o meu livro preferido, eu considero ele o melhor. E é tudo muito dinâmico, né? Como acontece. Na verdade, os 3 te prendem muito, né? Desde o primeiro. E aí os jogos começam novamente, e aquela matança louca. E aí eles arrumam um jeito de
parar esse jogo antes que ele termine de fato. Isso com a ajuda de alguns colegas de outros tributos também, né? Porque, na verdade, todos estão ali na mesma situação. E aí ela acorda, a Katniss, ela tá no Distrito 13, no lendário Distrito 13, junto com os rebeldes, e aí ela descobre que tem um monte de gente lá que tá vivendo, e eles estão se organizando para poder tentar mudar essa história toda. Então, eles querem usar a figura da Katniss como uma representação dessa rebelião e levar para todo mundo, né, para todos os outros distritos, essa chama de esperança. E na verdade ela não tá muito afim disso, ela só queria ficar na dela, quietinha. Ela falou: não quero mais saber de jogos, chegou, já deu. Mas ela é a figura que pode fazer tudo mudar. Então, eles conseguem elaborar uma comunicação com os outros distritos. E o que lhes interessa também, eles acabam passando nos telões, né, pro pessoal da capital também, como recado, né, quando conveniente, que é tudo muito estratégico, né? Então, eles sabem como é que qual roupa que vai chamar atenção, a forma dela falar, eles fazem muito uso de marketing, né? Em alguns momentos ela até chega a duvidar também dessa rebelião. Primeiro porque ela não se sente capaz, ela não sente que ela é a pessoa certa para fazer tudo aquilo. E segundo, porque em alguns momentos ela vê que tá acontecendo ali tudo de uma forma meio esquisita, ela não sente confiança em algumas pessoas. E o Peter tá lá na capital, ele sofre uma lavagem cerebral e todo mundo, né, ela principalmente, ela fala: não, a gente tem que ir lá, tem que salvar. Durante esse período aí, esse processo, ela nem gosta muito dele, né, como eu havia dito, mas depois eu acredito que ela acabou realmente se apaixonando por ele, né. Gale, que é o amigo dela, né, dá a entender desde o primeiro livro também que ele é apaixonado por ela, né, ela também, não sei se ela sente ali alguma coisa, mas ele acaba ficando só na friend zone mesmo. E digo que o final é surpreendente. Eu mesma não imaginava, né, o que iria acontecer, mas a autora, ela coloca muitas questões, né, para que a gente pode refletir. É bem impactante e ela coloca os efeitos, né, de uma guerra, a questão da fome, da opressão, a questões políticas também, sociais, né, tudo que vai aparecendo ali no desenvolver da história ao longo do livro nos fazem refletir, né, como tudo isso pode ser pesado e cruel, né, entre os seres humanos. Aí você vai me dizer: ah, já assistiu o filme, para que eu vou ler o livro? E a gente já sabe também que o livro sempre é mais rico do que o filme. E nesse caso, ele vai trazer também detalhes, né, sobre cada um dos personagens, o que a gente não tem, não dá para colocar isso no filme, né? E o que eu gosto muito, assim, ela coloca o que cada um tá pensando, os cheiros, as sensações, tudo isso é impossível de se colocar num filme, né? E traz também o significado do tordo, né? A autora explica no livro o que é, de onde surgiu, o que representa. Ouvi relatos de diversas pessoas que acabaram entrando no mundo da literatura, né? Alguns jovens começaram a ler por conta dessa trilogia, dessa história.
Então, vale a pena se aventurar. A história é muito bem escrita. Até o próximo vídeo.